Olá, sejam bem-vindos ao Biologia mais biologia na sua vida. Vamos falar hoje sobre ciclo do carbono, portanto, caneta e papel na mão e vamos fazer as nossas anotações. O carbono é um dos elementos que merecem ser estudados justamente por sua importância. Ele está relacionado com inúmeras funções corporais envolvendo os seres vivos. Além disso, ele faz parte de nossa constituição corporal, ou seja, o seu corpo, o meu corpo e de qualquer ser vivo, quer seja unicelular ou pluricelular, ele tem o carbono como um dos elementos principais. Substâncias como carboidratos, proteínas e lipídios possuem o carbono como um elemento básico de sua constituição. Por isso que ele é tão importante. Outro processo importante envolvendo o carbono é um fenômeno conhecido como efeito estufa. O efeito estufa é um processo natural e importantíssimo para nós. Ele mantém a temperatura do nosso planeta exatamente como ela é. Sem ele, o nosso planeta seria uma imensa bola de neve. Logo, ele é fundamental. Entretanto, o carbono ele vem alterando um pouco as condições ambientais, uma vez que o homem está liberando uma grande quantidade de gases poluentes que tem como principal elemento o carbono também envolvido. E isso está alterando, provocando um efeito estufa aumentado. Mas isso é assunto para uma outra aula. Nessa nós nos preocuparemos apenas com o ciclo, ou seja, devemos entender onde o carbono é encontrado, quais são as transformações que esse carbono passa e como ele volta para o seu local de origem. Então, vamos nessa? Com a ajuda dessa paisagem, vamos compreender o ciclo do carbono. Precisamos, primeiramente, descobrir onde podemos encontrar este elemento. E, basicamente, dizemos que está nas dependências do ar, que é a nossa atmosfera, nas dependências da água, que é a nossa hidrosfera, e nas dependências do solo, que é a nossa litosfera. Além disso, podemos encontrar o carbono no corpo dos seres vivos. O gás carbônico que está presente no ambiente, ele vai passar para o corpo dos seres vivos que realizam fotossíntese. Então, esses seres utilizam a luz do sol e o CO2 para produzir moléculas orgânicas. Essas moléculas vão nutrir o corpo desse ser vivo, que por sua vez vai crescer. Então, o carbono agora estará fazendo parte da constituição corporal desses seres vivos, quer seja uma planta, quer seja uma alga. O carbono que está presente agora no corpo desses seres que fazem fotossíntese farão parte dos demais seres vivos da cadeia alimentar através do processo de nutrição. Ou seja, um ser vivo, ao se alimentar de uma planta ou de uma alga, ele vai acabar incorporando aquele carbono que está no corpo desse ser vivo. Então, a nutrição é um processo de transformação do carbono, mais um deles. O processo de nutrição ele vai ser muito importante para os seres vivos, porque ele vai estar pegando os nutrientes necessários para manter o corpo em funcionamento. Só que, para manter esse corpo em funcionamento, ele precisa de energia. E a energia ela só ocorre quando existe a união entre alguns nutrientes que o ser vivo obteve através de alimentação e o gás oxigênio. Então, o gás oxigênio ele vai reagir com alguns nutrientes e nessa reação há uma liberação de gás carbônico para o ambiente. Então, se o ser vivo está no ambiente terrestre, ele vai liberar isso para a atmosfera, mas no ambiente aquático isso ocorre na hidrosfera. A última etapa do ciclo biológico do carbono é a decomposição. Quando os seres vivos morrem, eles ainda possuem carbono em sua constituição. Logo, esse carbono ele vai ser incorporado no solo. Além disso, processos de decomposição realizados por fungos e bactérias acabam liberando CO2 para a atmosfera. Então, ele é devolvido para a atmosfera. E em condições extremas, e ao longo de milhões de anos, processos especiais de decomposição são capazes de formar aquilo que nós chamamos de combustíveis fósseis, que são formados através dos restos orgânicos de seres vivos, plantas, animais e outros seres vivos que viveram há milhões de anos atrás, passam por processos de decomposição muito lentos que acabam gerando esse líquido que é utilizado hoje pelo homem como combustível.
Agora que compreendemos o ciclo biológico do carbono, vamos entender agora o ciclo geológico. Então precisamos tirar isso e isso aqui, e agora vamos ver isso. O ciclo geológico é um processo muito mais lento e que requer milhões de anos para ocorrer. Você vai ter aí o CO2 presente na atmosfera. Esse CO2 ele interage diretamente com a hidrosfera, a região onde tem água, principalmente os oceanos. E aí o que acontece? O gás carbônico, o CO2, se une com a água, H2O, e consegue formar a molécula de ácido carbônico. Esse ácido carbônico, ao longo do tempo, acaba se transformando em substâncias chamadas de carbonato. Esses carbonatos eles acabam ficando presos nos sedimentos que são levados para os fundos dos oceanos. Esses sedimentos, ao longo de milhões de anos, acabam se transformando em rochas. Logo, os carbonatos ficam presos no interior dessas rochas sedimentares. Ao longo de milhões de anos, essas rochas sedimentares elas vão sendo lentamente empurradas para o manto do nosso planeta, em direção ao centro do nosso planeta. E nessa região elas são aquecidas, então elas derretem e depois são liberadas para a atmosfera através de atividades vulcânicas. Então o CO2 ele acaba sendo devolvido para a atmosfera, mas esse processo requer milhões de anos. Tanto o ciclo biológico quanto o ciclo geológico do carbono são processos naturais de transformação do carbono. Entretanto, o homem ele vem influenciando diretamente na quantidade de carbono disponível na atmosfera. E aí nós chamamos esse processo de ação antrópica. Então vamos ver este processo que não é natural, é um processo que está causando problemas ambientais sérios. O homem vem alterando a quantidade de CO2 presente na atmosfera, bem como de outros gases baseados no carbono, através do processo de combustão, que é a queima de qualquer material. Em especial, o homem vem queimando principalmente os combustíveis fósseis, que são os derivados do petróleo e o carvão mineral. Além disso, o homem vem queimando florestas. O processo de combustão realizado pelo homem, que envolve basicamente a queima de qualquer material, vem liberando uma grande quantidade de gases que tem o carbono como seu elemento de base. Nesse caso, o homem está queimando principalmente os combustíveis fósseis para poder obter energia e queimando regiões de florestas com o intuito de utilizar aquela terra para outros fins. O grande problema dessa ação é que o carbono que deveria estar fixo no corpo dos seres vivos, nesse caso das plantas que foram queimadas, ou fixos no petróleo ou no carvão mineral, estão sendo liberados para a atmosfera. E o ciclo biológico e o ciclo geológico, eles não estão conseguindo dar conta de retirar todo esse excesso de gases que tem como base o carbono que está presente na atmosfera. E a maioria dos estudos apontam que esses gases são responsáveis pelo aumento do efeito estufa, que está causando mudanças climáticas sérias, que poderá acarretar problemas futuros. Bom, com isso nós encerramos mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essa aula ajude você de alguma forma. Até a próxima!